Meia-noite, hoje já, né? 0000. Trump volta a defender Bolsonaro nas redes pelo segundo dia seguido. Se voltar a falar hoje, Bolsonaro já pode ligar lá pro Fantástico pra pedir música, né? Caça às bruxas. O presidente americano amplia ofensiva contra instituições do Brasil ao repetir desagravo ao ex-dirigente de quem é aliado, né? Ofensiva contra as instituições. A imprensa é demais. Mas tá ali. Trump publicou pelo segundo dia seguido na rede social Truth Social uma mensagem de desagravo a Bolsonaro. No fim da noite de terça, Trump voltou a acusar a justiça brasileira de promover uma caça ao seu aliado. A mensagem é essa. Ele compartilhou o texto anterior. Ele compartilha o texto anterior com a frase: deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz, né? Ou sozinho. Caça às bruxas. Tá aí, né? Pra quem achava que o Trump não se importava com o Bolsonaro, parece que não é bem assim, né? Parece que não é bem assim. Ali traz o print. Quase meia-noite no Brasil e Trump volta a postar denunciando a lawfare contra Bolsonaro. Como eu falei, não é o único posicionamento. A Mariana Sanchez, ela conseguiu aí um pronunciamento exclusivo. Ela questionou aí o governo americano e obteve uma resposta do Departamento de Estado. Tá ali, ó. Perseguição política a Bolsonaro é uma vergonha. Diz governo dos Estados Unidos. É um pronunciamento oficial sobre o Brasil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que, aspas, a perseguição política de Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores é uma vergonha e está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. A declaração foi dada por escrito em resposta a um questionamento do UOL sobre a postagem do Trump, em que acusava as instituições brasileiras de um caça-às-bruxas político contra Bolsonaro e exortou a justiça brasileira deixem-no em paz. O UOL apurou que o texto da postagem de Trump a favor de Bolsonaro não havia passado pelo Departamento de Estado, mas agora a diplomacia americana confirma um novo posicionamento em relação ao Brasil. Então vejam só, não é para falar que a coisa foi sendo construída. E aí chegaram lá, o Trump, vai lá, irmão, fala aí que a gente tá pedindo, né? Foi sendo construído de baixo pra cima ali, com as formiguinhas. Não. Trump decide e vem de cima pra baixo. O Laranjão que resolveu falar, né? Parece que o Trump tem mais respeito por Bolsonaro do que uma parte da direita. Enfim, aspas de novo. A declaração do Trump é clara e nós a ecoamos. Estaremos observando atentamente, diz a nota do órgão. Teve mais umas besteirinhas e aí não tá na matéria escrita. E graças a Deus temos aqui o Vinícius Carrion. Ele mostra aqui ele coloca o recorte da senhorita Mariana Sanchez, que teve aí, ela vai ler a nota completa, a nota não é tão grande assim, e ela vai falar sobre o caso. Vejam só. E o teor da nota do Departamento de Estado é bastante forte, viu, Mauro? Eu vou ler para vocês porque é curtinha. Diz o seguinte: Jair Bolsonaro e sua família têm sido parceiros sólidos dos Estados Unidos. A perseguição política contra eles e seus apoiadores é uma vergonha e está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. A declaração do presidente é clara e nós a ecoamos. Estaremos observando atentamente. Com essa declaração, que é muito forte, chama de vergonha o que está acontecendo no Brasil em relação ao processo judicial que o ex-presidente Bolsonaro enfrenta aí. Ele é réu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, né? Há todo um processo em curso. Inclusive, a gente viu recentemente o ex-presidente, diante do ministro relator Alexandre de Moraes, se defendendo, né, Mauro? Essa nota nos mostra que a administração Trump, que os Estados Unidos entraram definitivamente aí, compraram definitivamente a narrativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um perseguido político, e isso deve ter implicações muito graves, né? A nota diz que o Jair Bolsonaro e sua família têm sido parceiros sólidos dos Estados Unidos e não cita em nenhum momento que o Brasil e os Estados Unidos são parceiros há 200 anos, né? E tem uma relação diplomática bem estabelecida. Enfim, a gente vê um aprofundar dessa crise que deve trazer desdobramentos, viu, Mauro? Tá aí, né? Desdobrar a crise, aprofundamentos. O que é que eu falo disso, né? Não falo nada, só observo. Vou fechar um negócio aqui. Aí vem o terceiro pronunciamento que eu falei pra vocês. Não sei se aqui dá pra acreditar aí na conta do governo, porque, enfim, foi um auxiliar sênior que falou com a Folha de São Paulo, e como a Folha não coloca o nome da pessoa, não sei se dá pra encarar como pronunciamento oficial, mas tá ali. Finalzinho da noite de ontem, 11 da noite, até da Júlia Shaib, a ofensiva pró-Bolsonaro e de Trump se fia em acusação de censura e aliança Lula. Você sabe quem? A Folha, o integrante sênior da gestão Trump, como são chamados assessores influentes do Trump, resumiu a visão que permeia o governo nos seguintes termos: Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judiciário instrumentalizado. Para esse auxiliado republicano, as decisões do ministro,
atingem a liberdade de expressão e, mais do que isso, subvertem a democracia para sustentar um governo que julga impopular, o do Lula. As decisões do judiciário são para proteger o Lula, minha nossa. Essa acusação é muito antidemocrática, não tem como levar isso aqui em consideração. Não existe esse aparelhamento, mas de jeito nenhum. Ele aqui é um louco, aqui é pura desinformação. Enquanto tem aí, né, essas novas falas, e fica todo mundo observando, tá, e aí, vai acontecer o quê? Eu tô no mesmo ponto que vocês, quer saber, né, pra onde que vai? Você comenta de um lado, mas do outro lado também tem as movimentações. Ontem, o ministro resolveu prorrogar o inquérito contra Eduardo Bolsonaro por mais 60 dias, e eu tenho pra mim que esse inquérito nunca vai encerrar. Eu acho que esse inquérito aí contra o Eduardo vai ficar aí por um bom tempo. Sem nenhuma pressa, né, de resolver, vamos ver como é que vai ser as eleições no ano que vem, né, manter o inquérito aberto, de repente resolver a situação, né. Eduardo aí segue sendo um grande problema para o Brasil.